Senhor presidente, senador Valdemir Moca, senhoras e senhores senadores, cumprimento os membros da mesa, Dr. José Figueiredo Antiório, diretor do Rotary Internacional, Antônio Ralaggio, curador da Fundação Rotária, John Reico, secretário-geral do Rotary Internacional, Júlio César Pimentel de Santana, governador do Distrito 4330, e Arno Voigt, governador do Distrito 4720. Senhoras e senhores, deputada federal Marinha Halpe também comparece a esta sessão. O Senado Federal tem a honra de promover hoje uma das mais justas homenagens a uma instituição que há 107 anos trabalha pelo bem comum em 168 países e em todos os 5 continentes, o Rotary Internacional. Esta sessão especial tem, portanto, o objetivo maior de celebrar o trabalho e o exemplo de pessoas que dedicam a vida inteira para resgatar no coração de cada um e na consciência coletiva o verdadeiro sentido de humanidade. O Rotary nasceu da inquietude de um grupo de pessoas em Chicago, Estados Unidos, capitaneados por um advogado e mais 3 empresários. Esses homens todos de bem, na sua essência, não se contentaram apenas em fazer parte do momento histórico que viveram no início do século passado. Eles fincaram os olhos no futuro e optaram por trabalhar arduamente para que cada ser humano pudesse se constituir em sujeito de construção histórica do seu tempo e de um século que ainda engatinhava. Hoje, olhando pelo retrovisor desta mesma história, vemos o quanto são importantes o trabalho e os ideais de homens como os rotarianos que seguem com a abnegação que os caracteriza os lemas dar de si antes de pensar em si. E mais, se beneficia quem melhor serve. Quando falamos de homens e mulheres rotarianas espalhadas por todo o Brasil e por todo o mundo. São enunciados que carregam em si o significado do trabalho e que se constituem, na verdade, em legendas para uma ação que se expressa em todas as línguas e em todos os sotaques. Todos nós sabemos, pela história vivida ou lida, dos acontecimentos que marcaram o último século. As guerras, as adversidades climáticas, a fome e tantos outros percalços que mancharam de sangue, medo e vergonha um mundo que tem todas as condições de ser mais justo e mais humano. Justiça e humanidade, tal e qual vive e difundem os rotarianos de todo o planeta. Ouso dizer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que o mundo deveria se espelhar na essência do ser rotariano, nas suas ideias e nos seus ideais. Teria sido muito diferente o último século se principalmente os senhores do poder e da guerra verdadeiramente dessem de si antes de pensar em si. Mas o que nos preocupa hoje não é somente o retrovisor da história. É bem verdade que devemos conhecê-la e difundi-la, principalmente para não repetirmos as suas piores páginas. Mas o que necessitamos, com a urgência que a realidade presente nos impõe, é olhar para o porvir, para o horizonte da história, neste tempo que parece caminhar movido por uma tecnologia cada vez mais sofisticada, em velocidade acima de todos os limites históricos. Hoje, mais que nunca, precisamos nos inspirar no pensamento daqueles homens de Chicago e daqueles que os sucederam e que conceberam a história vitoriosa do Rotary Internacional. É que nunca como antes se necessitou tanto do dar de si antes de pensar em si, e do mais se beneficia quem melhor serve. A sociedade mundial vive momentos de intensa concorrência, de degradação do meio ambiente e da destruição de relações diplomáticas e pessoais jamais vistas e jamais vividas.
Daí a importância cada vez maior do mundo seguir os mesmos princípios que são semeados pelo Rotary Internacional. Por isso, talvez essa sessão solene colhesse melhores frutos se, em vez dos discursos limitados pelo regimento, pudéssemos ouvir a experiência dos rotarianos daqui e de todos os demais lugares deste planeta. Com certeza, experiências de vida e de ação que poderão construir uma história sem muitas das mazelas já vivenciadas e, principalmente, sem os males que se projetam para uma sociedade em tão acirrada competição. A fome, a miséria, o analfabetismo, a saúde, a cidadania, enfim, são preocupações centrais do trabalho de mais de 34 mil unidades do Rotary em todos os cantos do mundo. No Brasil, são 83 anos de trabalho, de organização que congrega na melhor de todas as definições do verbo, líderes de negócios e profissionais que prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade. Tudo isso movidos pela ação solidária, de natureza filantrópica, social, sem fins lucrativos. O Rotary se empenha em desenvolver o conceito de companheirismo como elemento capaz de proporcionar a oportunidade de servir. Nesse sentido, conhece o mérito de toda a ocupação útil associado à difusão das normas da ética profissional. Mais que isso, adota o lema da melhoria da qualidade de vida das comunidades mediante a conduta exemplar de cada indivíduo, seja na esfera pública, seja na esfera privada. Repito, para fazer eco, um trabalho que se move pelo dar em si antes de pensar em si. Atualmente existe mais de 1 milhão de rotarianos associados, que se distribui por 168 países do mundo. Por isso mesmo, é fácil entender porque a Fundação Rotária do Rotary Internacional se converteu na principal organização não governamental sem fins lucrativos do mundo. Uma das iniciativas mais importantes do Rotary é a luta para a erradicação total da poliomielite. Esse mal sacrifica o futuro de muitos países ao espalhar as suas sequelas entre as crianças. O Rotary, com os pés fincados no presente e os olhos voltados para o futuro, instituiu o programa Polio Plus em 1985. Desde aquela data, mais de 2 bilhões de crianças foram imunizadas através da vacina oral antipólio. Para se ter uma noção deste número, este número equivale a quase 1/3 de toda a população mundial nos dias de hoje. Eu fui informado pelo secretário internacional de que a Índia, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a poliomielite já está erradicada. E são poucos os países do mundo, apenas 3, que ainda não foi totalmente erradicada. Este programa do Rotary é hoje referência mundial, não só no tratamento dessa doença, como também é considerado uma das melhores experiências de cooperação público-privada no atendimento a uma questão de natureza humanitária. Não podemos esquecer também dos programas de intercâmbio entre estudantes, incentivado e promovido pelo Rotary. Trata-se de uma das melhores experiências de formação de lideranças e de interação de conhecimento, de cultura e de formação ética entre os jovens. No Brasil, senhor presidente, senhoras e senhores, a influência do Rotary não pode ser em absoluto subestimada, sob pena de se cometer uma imperdoável injustiça. Ela vem desde 1922, ano das comemorações do centenário da independência do Brasil, e que acabaram por despertar maior engajamento de brasileiros no projeto do Rotary, desembocando na fundação do primeiro clube do país, a oficialização da admissão do Rotary Clube do Rio de Janeiro em Rotary Internacional foi registrada em 28 de fevereiro de 1923. A partir daí, outras filiais foram instaladas no país. Poderia hoje citar um grande número de exemplos bem-sucedidos de trabalho em todo o Brasil.
Na Amazônia, por exemplo, o trabalho do Rotary tem sido dos mais importantes para a sociedade daquela região de fronteira. Uma região que apresenta toda a gama de problemas que são prioritários no atendimento humanitário e social do Rotary. Só no meu estado, Rondônia, já são 11 unidades prestando esse serviço de importância vital para a população, tais como campanhas de doação de sangue e de vacinação, escolas de alfabetização, casa de apoio a pacientes de câncer, trabalho com menores carentes, dentre outros. Faço aqui um parêntese para homenagear todos os governadores dos distritos do Rotary na pessoa do senhor Arno Voigt, que foi 2 vezes eleito governador do Rotary da Amazônia, que inclui os estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Roraima e Amapá. O distrito que o Arno já governa pela 2ª vez é o maior do mundo, porque só o estado do Amazonas é quase 1/3 do território brasileiro e cabe muitos países europeus dentro só do estado do Amazonas. Imagine de toda essa região que o Arno está governando hoje. Ele merece o apoio do Rotary do Brasil e do Rotary Internacional para dar conta dessa vasta imensidão que é a Amazônia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esta é uma sessão, como tantas outras, para celebrar o trabalho de uma instituição na busca do bem comum, a sua história, os seus principais feitos. Necessitaríamos, neste caso, de muitas outras sessões como esta, para enumerar e louvar os feitos do Rotary Internacional. Mas hoje estou certo de que podemos ir mais longe no tempo, não só reverenciar 107 anos de uma bela história, mas buscar nesta mesma história e nesses mesmos feitos a inspiração e o exemplo para os anos que virão. Esta sessão não pode ficar tão somente nos anais do Senado Federal, para os historiadores do futuro. Tenho certeza de que a grande maioria dos historiadores do presente gostariam de contar outra história do nosso passado, uma história sem os males das guerras e de todos os conflitos entre semelhantes. Uma história que seria ainda muito mais aflitiva não fosse instituições como o Rotary Internacional. Que esta sessão sirva, portanto, ainda que ela seja uma pequena semente na imensidão da história, para despertar corações e mentes no sentido da mesma humanidade que é disseminada por meio do verdadeiro sacerdócio dos rotarianos de todo o planeta, para que muitos outros sigam os seus exemplos e os seus ideais. Só assim os historiadores do amanhã poderão contar uma outra história, a história de um mundo mais justo, mais democrático, na distribuição de suas riquezas, mais solidário e sobretudo, mais humano. Tal e qual as lições de vida que nos ensinam os rotarianos que hoje homenageamos. Que essas mesmas lições se transformem, portanto, no melhor de todos os aprendizados. Diante do exposto, senhor presidente, para concluir, entendemos que o Senado Federal não poderia deixar de celebrar o aniversário de fundação do Rotary Internacional, para cuja justa homenagem fizemos questão de requerer uma merecida sessão especial em conjunto com as senhoras e os senhores senadores. Muito obrigado. Um bom dia a cada uma e a cada um dos presentes nessa sessão de homenagem a Rotary. Cumprimento especialmente ao senador Valdir Raupp, que teve a iniciativa de trazer para o Senado Federal essa oportunidade e que aqui preside a sessão, ao senhor José Figueiredo Antiório, que é o diretor do Rotary Internacional, ao Antônio Alege, que é curador da Fundação Rotária, ao senhor José Hilk, que é secretário-geral do Rotary, ao governador do Distrito Federal 4530 do Rotary Internacional, Júlio César Pimentel Santana, ao governador do Distrito 4720 do Rotary Internacional, senhor
Arno Voigt. A todos os aqui que são membros dessa grande instituição. Eu quero fazer, não lembrando a história do Rotary, que outros já fizeram. Eu quero fazer duas perguntas e um convite. A primeira pergunta é: o que seria do mundo hoje se não tivesse sido criado pelo Paul Harris e outros amigos o Rotary há quase 100 anos? Dá para a gente dizer como seria o mundo em alguns aspectos. Por exemplo, muitos doentes não estariam sendo atendidos. Muitas crianças estariam sem aula. Muitos continuariam analfabetos. Muitos não se beneficiariam da filantropia. Muitos estariam até hoje sem oportunidades que o Rotary ajudou a criar, sobretudo para os jovens. O mundo seria pior se nós não tivéssemos tido nesses 90 anos o Rotary Club. E isso é algo que certamente deixaria o Paul Harris entusiasmado, contente, feliz de um dia ter iniciado essa grande instituição junto com um pequeno grupo de seus colegas 90 anos atrás, quase. 90 anos atrás, na verdade. 110, desculpe, 110 anos. A gente perde a noção do tempo com isso dos séculos. Temos que pensar nos séculos. 107 anos atrás. Por isso, todos que são rotarianos têm o direito e a obrigação do orgulho da missão cumprida até aqui. A segunda pergunta é: o que é que se pode fazer daqui para frente? Quais são os desafios que essa instituição com 107 anos tem daqui para frente? A primeira delas é continuar no mesmo rumo. Tenho a menor dúvida disso. É um exemplo de instituição filantrópica, de organização dos seus 210 mil associados, nos seus, se não me engano, 35 mil clubes. Continuar fazendo aquilo que vem sendo correto ao longo das décadas. Além disso, eu gostaria de trazer alguma coisa mais ambiciosa. Eu gostaria de ver o Rotary se envolvendo a nível mundial numa campanha para continuar a erradicação de algumas doenças, como a polio, que é possível erradicar, mas também lutando para erradicar a tragédia mundial do analfabetismo de adultos. Nós continuamos tendo 800 milhões de adultos que não sabem ler. E no mundo de hoje, não ser letrado é ser torturado. Uma tortura que não dá sangue, não provoca sangue, não se vê. Está aqui internalizada. Nas pessoas que são incapazes de se locomover numa cidade porque não sabem ler o nome do ônibus. De pessoas que tomam remédio confiando que seja aquele que realmente deveria tomar, porque não sabe ler o nome do remédio que lhe deram. Daqueles desempregados que nem ao menos ler as ofertas de emprego são capazes. Daqueles que não são capazes de escrever uma carta para o filho, para o neto, tendo de ditar essa carta para alguém letrado, e a pessoa não sabe se vai ser escrito o que realmente quis. Daqueles que sofrem a tortura de receberem uma carta de um filho, de um irmão, do marido, da mulher, e não ser capaz de ler a carta, ter que pedir ajuda de outro. A tortura do constrangimento que faz com que, se vocês perceberem, o analfabeto não olha para a gente de cabeça erguida. Ele olha para baixo com uma certa humildade decorrente de não ser parte do mundo moderno. Eu quero lançar o desafio do Rotary liderar uma campanha mundial pela erradicação do analfabetismo. E isso pode se dar em dois movimentos. Um ao nível da ação do que os americanos chamam de advocacy, de defesa da proposta.
uma reunião do Rotary Internacional com a diretora-geral da Unesco, por exemplo, levando para ela, que quer fazer essa campanha, a senhora Irina Bokova, levando para ela, colocando à sua disposição, à disposição da Unesco, todas essas redes de Rotary, eu creio que isso seria um passo que engrandeceria o Rotary e transformaria o mundo. Ao lado disso, fazer a campanha também de advocacy, de defesa em cada país, diante dos governantes. Uma manifestação do Rotary brasileiro, a presidenta Dilma, no sentido de dizer que não dá para continuarmos com um programa de alfabetização. É preciso um programa de erradicação do analfabetismo, e essas duas coisas são completamente diferentes. A diferença entre erradicar o analfabetismo e alfabetizar é o mesmo que tratar dos doentes de varíola ou de poliomielite e erradicar a poliomielite. São duas coisas completamente diferentes. Cuidar dos portadores dos efeitos, das sequelas da poliomielite é uma coisa. Erradicar a poliomielite no mundo é outra coisa. Mesmo é para a alfabetização. O simples programa de alfabetizar não vence o problema. É preciso ter uma meta dizendo até quando nós vamos poder escrever uma placa na frente dos aeroportos brasileiros dizendo você está entrando no território livre do analfabetismo. E há grande chance para isso. E eu tentei, como ministro, era poder agora, na Copa do Mundo, os aeroportos do Brasil terem uma placa como essa. Não vamos ter. Quem sabe nas Olimpíadas, se a gente começasse já, poderia ser que a gente tenha. O Rotary pode provocar esse debate. Pode fazer essa cobrança respeitosamente à presidenta. E a outra coisa que ajudaria nesse trabalho seria fazer a alfabetização por meio do próprio Rotary. Aí não consegue erradicar. É um trabalho gigantesco demais para que uma instituição, qualquer que ela seja, consiga dar o resultado final. Mas seria um belo exemplo. Se cada clube se transformasse em um centro de alfabetização, não precisa ser fisicamente ali, pode ser em outro local. Não precisa ser os próprios rotarianos. Podem contratar professores para fazer isso. Mas, a cada ano, o Rotary poder dizer, fizemos a nossa parte. Alfabetizamos tantas pessoas esse ano. Fizemos nossa parte, cobrando dos governos, cobrando das entidades, falando na Unesco, para que esse programa seja um programa mundial. Esse é o desafio que eu deixo aqui e que eu tenho certeza que honrará ainda mais essa instituição e ao seu fundador, o Paul Harris. E o convite é para que o Rotary tente se envolver na reunião que haverá em junho desse ano, no Rio de Janeiro, uma reunião de cúpula de todos os presidentes do mundo para discutir o futuro da humanidade no Rio de Janeiro. A reunião chamada Rio +20, porque vem 20 anos depois da Rio 92, da Eco 92. Nós tivemos a Eco 92 que levantou o problema do meio ambiente, mas pouco foi feito. Agora nós vamos ter outra. Não só para analisar o que foi feito e constatar o pouco que foi feito, não só para dar a dramaticidade do risco que nós vivemos diante da tragédia ecológica e de outras tragédias também, como também para formular um caminho para o futuro. Não sei se há algum clube rotariano num país chamado Maldivas. Se tiver, ele vai acabar. Porque no rumo que as coisas estão, não vão ser necessários muitos anos para que esse país inteiro seja naufragado nas águas do mar que estão elevando-se. É um país cujo ponto mais alto, a maior montanha, tem 2,5 metros. É mais baixa a montanha do que um gigante. E a altura média é 1,5 metro. Esse país vai desaparecer. Se a humanidade não tomar algumas decisões radicais
para evitar o aquecimento global e, com isso, evitar a subida do nível do mar. Não podemos deixar que desapareça um único clube rotariano, nem aquele que existir nas Maldivas, na República das Maldivas. Eu convido, portanto, como presidente que eu sou da Comissão do Senado para o evento da Rio+20, que o Rotary esteja presente. A reunião vai ser, de um lado, os chefes de Estados, mas ao lado, reunião das entidades civis do mundo inteiro. O Rotary pode estar aí com sua, digamos, barraca, ou outro nome qualquer, pode estar aí presente, dizendo: o Rotary se preocupa com os destinos da humanidade, como vem fazendo nesses 107 anos. Essas são as duas perguntas e o convite que eu tinha para fazer. E, finalmente, concluo dizendo ao senador Raupp que, ao trazer essa homenagem para cá, não fomos nós que homenageamos o Rotary. Foi o Rotary que homenageou o Senado Federal Brasileiro por terem aceito essa homenagem e estarem aqui com todos vocês presentes. Muito obrigado a vocês pela homenagem que estão prestando ao Senado ao aceitarem a nossa modesta homenagem. Um grande abraço para cada um e para cada um. Excelentíssimo senador Valdir Raupp, excelentíssimos senadores, governadores de distrito, rotarianos e convidados, senhoras e senhores, bom dia a todos. Estou contente por estar aqui em Brasília e muito feliz pela oportunidade de me dirigir a uma plateia tão seleta aqui neste imponente Congresso Nacional, justamente nessa época em que celebramos o aniversário do Rotary. Este ano de celebração tem um tom ainda mais especial como Dia Oficial do Rotary no Brasil. É um imenso prazer comemorar o 107º aniversário do Rotary Internacional com este belo reconhecimento ao extraordinário trabalho dos rotarianos brasileiros. Estou extremamente feliz por estar em Brasil, onde trabalhei como advogado nos anos 80. É sempre um prazer muito grande para mim estar neste país de beleza incomparável. E para esta ocasião, eu fiz questão de aprimorar o meu português para honrar meus anfitriões. Temos neste recinto rotarianos e futuros rotarianos. Assim, nos próximos minutos, quero dar uma visão geral de Rotary para quem não conhece bem a organização. Depois disto, falarei sobre nosso trabalho atual e discorrerei a respeito da minha perspectiva como secretário-geral e CEO do Rotary Internacional. Em 1923, o Brasil abriu suas portas para o Rotary e, desde então, a organização teve o privilégio de ter em sua presidência 3 brasileiros. Como já foi mencionado, temos até agora 2.376 Rotary Clubs no país, que congregam 26.000 associados. Estes números são invejáveis, mas o mais importante é o que está por trás dos números. Os rotarianos e o trabalho magnífico que fazem em prol de um Brasil e de um mundo melhores. Aqui no Brasil, os serviços prestados são vários. Eles fornecem serviços de creche, merenda de qualidade para alunos de ensino fundamental e treinamento profissional para estudantes do 2º grau. Eles também ajudam mais a cuidar de seus filhos
e proporcionam treinamento para professores. Em todo o território desta grande nação, os rotarianos são atuantes, engajados e abnegados agentes transformadores de seus bairros e cidades. Estas benfeitorias são fruto do trabalho moldado pelas mãos dos rotarianos, não apenas aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro, em cada um dos mais de 200 países e áreas geográficas onde tremula a bandeira do Rotary. Agora, quanto mais viajo pelo mundo rotário, quanto mais conheço o Rotary, mais admirado eu fico com a grandeza e o alcance desta organização que orgulhosamente represento. A maior parte do serviço rotário é concretizada por meio da prestação de serviço voluntário, com atividades e projetos que diariamente fazem a diferença nas vidas de várias pessoas e comunidades. Os projetos rotários abrangem vasta gama de áreas, indo desde água e saneamento até saúde e educação. Nossa prioridade número 1 é a erradicação da polio, que tem sido nosso projeto corporativo por mais de 2 décadas. Nós estamos comprometidos e iremos até o fim, até o dia em que o mundo seja certificado como livre da polio. Este dia já não está tão longe e não tarda o momento em que poderemos declarar que sim, a polio foi erradicada. O grande acontecimento na cruzada contra esta doença ocorreu no mês passado, que marcou um ano sem o registro de nenhum caso da polio na Índia, país por muitos anos considerado o mais difícil para se interromper a transmissão do vírus, dado o seu tamanho e problemas diversos como pobreza, saneamento, alta taxa de natalidade e mobilidade da população. Esta combinação de dificuldades representa um desafio colossal. Há tempos entoamos que se pudéssemos eliminar a polio na Índia, não haveria nenhum obstáculo em nosso caminho a nos impedir de eliminá-la de qualquer outro lugar. Do desafio que por vezes pareceu intransponível, caminhamos resoltos e a passos largos. E estamos agora mais próximos do que nunca da linha de chegada de um mundo sem polio. Em vista do grande progresso alcançado, nós redobramos nossos empenhos, não somente a partir de uma perspectiva de saúde pública, mas também de relações públicas. Nós queremos que o mundo saiba que a polio é, sim, uma crise de saúde pública e que ela pode ser vencida. Este pesadelo que assombra o mundo desde o começo da civilização está, sim, prestes a entrar nos anais da história como algo do passado. No entanto, sua ameaça ainda paira sobre o mundo. E é justamente esta etapa final a mais crucial de toda a jornada. Para aumentar o conhecimento público sobre a cruzada contra a polio neste momento tão delicado, lançamos a iniciativa de iluminar marcos arquitetônicos, históricos e turísticos de diferentes partes do mundo, com a mensagem: elimine a polio agora, durante a semana de aniversário do Rotary, em 23 de fevereiro. A mensagem já foi projetada na Ópera de Sydney, na Tower Bridge de Londres, no Coliseu da Roma e na Pirâmide de Khafre, no Egito, entre outros locais. Aqui no Brasil, a mensagem foi exibida no sítio arqueológico de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, e no Palácio Garibaldi de Curitiba.
Os rotarianos participaram de atividades de erradicação da polio das mais diversas maneiras, seja servindo em conselhos consultivos de alta cúpula, até se embranhando em áreas de difícil acesso para vacinar crianças. Da generosidade dos rotarianos, mais de $1 bilhão se materializou para financiar a luta contra a doença, incluindo $11,2 milhões arrecadados por rotarianos do Brasil. Se o Brasil não vive sob a ameaça da polio, isso é inestimável trabalho dos rotarianos, que deram de si incansavelmente no trabalho prático e perante autoridades governamentais e entidades de saúde pública, visando ajudar a erradicar a paralisia infantil nas Américas, região certificada como livre da polio em 1994. Ainda que o Brasil não tenha registrado nenhum caso da doença desde 1989, os rotarianos brasileiros continuam trabalhando arduamente na conquista de um mundo onde todas as crianças possam viver sem o pesadelo de contrair polio. Isto porque todo rotariano sabe muito bem que nenhuma criança está a salvo enquanto o vírus causador da doença não for eliminado de uma vez por todas. Vale lembrar que países livres da polio, como Rússia e China, sofreram surtos de polio nos últimos 2 anos. Estes 2 países, assim como o Brasil, têm economias fortes e contam com bons sistemas de saúde. Ainda assim, o vírus encontrou uma brecha. Isto é prova de que, sem dúvida, não podemos descansar enquanto não cumprirmos a promessa de erradicar a polio. Estamos num ponto em que podemos dar a arrancada que falta para chegar à linha de chegada. Ou então, se descuidarmos e baixarmos a guarda, em pouco tempo voltaremos ao patamar onde estávamos há algumas décadas. Certamente isto é algo que nenhum de nós deseja que se realize. A contribuição do Brasil na erradicação da polio nas Américas foi crítica para o seu sucesso. A liderança do país em termos técnicos e de conhecimento foi vital. Vale mencionar que o Brasil deu suporte técnico a países que ainda correm riscos, como Angola. Faço votos de que nos próximos meses o Brasil, que saiu vencedor na luta contra essa doença e que está entre os melhores do mundo no sentido de imunizar sua população, toma a dianteira e use sua liderança e conhecimento para aproveitar esta oportunidade histórica e continuar a ajudar a salvar crianças desta terrível doença. Os rotarianos estão de braços abertos e prontos para trabalhar com o governo brasileiro, a fim de promover a erradicação da polio como assunto mundial da mais alta prioridade. Agindo assim, o Brasil continuará a ter um futuro sem polio e se firmará solidamente entre os governos cuja dedicação, altruísmo e visão atravessam suas fronteiras. O Rotary é uma organização com uma história singular e não resta dúvida que seus melhores dias ainda estão por vir. Trabalhando juntos, dia após dia, ano após ano, veremos a chama do Rotary brilhar fulgurante e assim o Brasil e o mundo serão, enfim, lugares ainda melhores para nossas famílias e as futuras gerações que nos sucederão. Muito obrigado. Do Rotary Internacional é que nunca como antes se necessitou tanto do dar de si antes de pensar em si, e do mais se beneficia e melhor fizer. A sociedade mundial vive um momento de intensa concorrência
degradação do meio ambiente, da destruição de relações diplomáticas e pessoais jamais vistas e jamais vividas. Daí a importância cada vez maior do mundo seguir os mesmos princípios que são semeados pelo Rotary Internacional. Por isso, talvez essa sessão solene colhesse melhores frutos, em vez dos discursos limitados pelo regimento, pudéssemos ouvir a experiência dos rotarianos daqui e de todos os demais lugares desse planeta. Com certeza, experiências de vida e de ação poderão construir uma história sem muitas das mazelas. Senador Waldir Raupp, que foi o primeiro signatário do requerimento desta sessão e que preside a sessão nesse momento, quero dizer, inicialmente, antes de saudar mesmo as autoridades rotarianas aqui presentes, que eu não sou rotariano, mas o meu pai era um rotariano daqueles, se podemos dizer assim, fanáticos. Ele realmente, além de maçom, era rotariano, e eu perguntava, e por que as duas coisas? Ele dizia sempre assim, trabalham no mesmo sentido e até se completam. Eu não fui, portanto, para o Rotary, por circunstâncias da vida, mas conheço a história do Rotary e fiquei feliz, senador Waldir Raupp, de ver aqui falar uma representante lá do extremo sul do Brasil, lá do Chuí, a nossa senadora Ana Amélia, e agora falo eu, o representante do extremo norte verdadeiro do Brasil, que é o Monte Caburaí, lá no meu estado de Roraima. Embora ainda hoje se repitam insistentemente nos meios de comunicação que o extremo norte do Brasil é o Oiapoque. E nós estamos a 60 quilômetros acima do Oiapoque, o Monte Caburaí, no estado de Roraima. Portanto, de norte a sul, o Rotary hoje está sendo homenageado. Eu quero cumprimentar, portanto, o diretor internacional do Rotary Internacional, o senhor José Figueiredo Antiório, curador da Fundação Rotária, o senhor Antônio Alage, o secretário-geral do Rotary Internacional, senhor John Hilke, o governador do distrito 4.530 de Rotary Internacional, senhor Júlio César Pimentel, e, em especial, quero destacar aqui o nosso governador do distrito 4.720, o senhor Arnold Voigt, a quem Roraima está subordinado, e é evidente que falar depois de alguns oradores que contaram muito bem a história do Rotary seria mais ou menos como chover no molhado. Mas não poderia deixar, repito, como uma pessoa, e a minha formação é de médico, que se preocupa realmente de dar de si, antes de pensar em si, de deixar de prestar essa homenagem hoje aqui. E fiz um pronunciamento por escrito que realmente ressalta a história do Rotary, bem como peguei alguns apanhados, como a cronologia do Rotary e outros dados históricos que vou requerer que façam parte integrante do meu pronunciamento, mas eu queria, principalmente, destacar que como é fácil quando homens e mulheres de bem resolvem se unir para fazer o bem a quem mais necessita. E o Brasil está carente justamente disso. Eu digo isso na maçonaria, e que bom que eu estou dizendo aqui para os rotarianos do Brasil todo. Se essas instituições se mobilizassem mais intensamente ainda, nós poderíamos mudar muito esse país. Não ficarmos numa atitude pacífica de esperar pelo presidente de plantão, pelos ministros de plantão, pelos governadores de plantão, pelos senadores de plantão ou pelos deputados de plantão. A sociedade é que muda realmente a realidade de uma nação, de um Estado, enfim. E eu, como coincidentemente, este ano a Igreja Católica lançou, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a campanha da fraternidade sobre o tema saúde pública no país, eu queria fazer um apelo aos rotarianos.
que vamos batalhar nessa questão, porque não há dúvida, e eu tenho dito isso aqui repetidas vezes como médico, que a nossa saúde pública no Brasil vem se deteriorando a cada ano, não porque falte recurso, A CPMF existiu durante 14 anos, e nesses 14 anos a saúde pública só piorou. Então não é falta de recurso, não. O que lamentavelmente falta na saúde, e aí é um diagnóstico que eu acho que há uma unanimidade, inclusive, entre não só os profissionais da área de saúde, mas como dos cidadãos, principalmente os mais pobres, que precisam realmente do sistema público de saúde. O que falta na saúde, os males da saúde pública no Brasil, são a má administração e a grande corrupção que existe no setor. Só para dar um exemplo, portanto, de um estado pequenininho, que é o meu, é o de menor população. Recentemente, a Polícia Federal fez uma operação, resultado de uma investigação do Ministério Público Estadual e Federal, e constatou um roubo, eu não posso usar outra palavra, de 30 milhões de reais numa jogada de compra de medicamentos próximos de vencer, e que era feito mais ou menos assim: 2 ou 3 empresas do Estado tinham contato com outras empresas de outros estados, e quando o medicamento X estava para vencer, montava-se um esquema na Secretaria de Saúde e se fazia licitação de emergência, compra de emergência com dispensa de licitação, e aí aquela empresa X, com carta marcada, comprava da empresa Y no outro estado, o medicamento chegava com prazo de 2, 3 meses para vencer, e aí eles fabricavam prontuários falsos, etc., e o resto jogavam fora. Um funcionário, de tanto ver isso acontecer, se indignou e fotografou e filmou com seu celular. E graças a isso, se deu uma pequena estancada num roubo só no meu estado de 30 milhões de reais. Imagine, e eu estive agora duas semanas seguidas no meu estado. O que eu recebi de pedidos de pessoas que estavam com familiares internados, mas que tinham que comprar medicamentos e equipamentos para os pacientes que estavam internados no Hospital Geral de Roraima. E isso, estou dando o exemplo do meu estado porque conheço de perto, mas também conheço, porque tenho me dedicado a esse tema, no Brasil todo. É lá do Caburaí ao Chuí, e é lá do Ponta de Seixas, na Paraíba, até o Rio Moa, no Acre. É de norte a sul, de leste a oeste. Eu tenho muita confiança no atual ministro da Saúde, como tenho na presidente Dilma, que tem demonstrado que quer realmente acabar com a corrupção em qualquer setor. Agora, se corrupção é um crime em qualquer setor, imagine corrupção na saúde. Deveria, e há um projeto nesse sentido aqui, tornar esse crime um crime hediondo. Porque quando a pessoa rouba um dinheiro da saúde, está tirando a oportunidade de um pobre se curar, está tirando a oportunidade de um pobre sobreviver numa UTI. Então, eu sei, e aqui está escrito no meu pronunciamento, que o Rotary faz inúmeras ações humanitárias, ações que são mantidas pelo Rotary, isso é importante, é uma ação, é uma verdadeira organização não governamental, porque existem muitas organizações ditas não governamentais, que está aí o monte de escândalos ocorridos com convênios fajutos, feitos na área da educação, da saúde, do esporte, do turismo, que era apenas para roubar o dinheiro do povo. E o Rotary mantém com o dinheiro dos seus associados todas essas obras no mundo todo. Então, por isso, eu quero dizer que fico muito feliz de poder fazer, repito, como um filho de um rotariano que era apaixonado, esse pronunciamento aqui. Ele não está mais entre nós, mas com certeza deve estar observando esse momento feliz da minha vida e tenho certeza que da vida de todos os rotarianos. Deixo, portanto, senhor presidente, aqui as minhas palavras de cumprimentos a todos
os rotarianos e as rotarianas, dizer que realmente é muito importante que instituições como o Rotary, o Lions, a maçonaria e tantas outras que fazem o bem em primeiro lugar, sem olhar a quem, dão de si, sem pensar em si, que realmente se unam para que nós possamos tornar o Brasil não só um país mais justo, mas um país livre das mazelas que nós ainda herdamos lá, talvez, da época da corte alegre do Dom João VI, quando aqui chegou. Portanto, acho que é um momento de pensar o Brasil para o futuro, o Brasil do século XXI. Nós ainda estamos muito amarrados no século XX. E, às vezes, eu fico até admirado quando vejo o meu neto de 16 anos dominar certas coisas e me pergunto, puxa, eu tenho que entrar para o século XXI, porque realmente nós, e aqui eu citei, ainda estão dizendo que é do Oiapoque a Chuí. Oiapoque era antes, quando o GPS, o satélite não tinha detectado, embora até a gente olhando o mapa no olho, já se verifica que a ponta do extremo nordeste de Roraima está muito acima do Oiapoque. Então, essas coisas, e eu quero deixar aqui, reiterar meu pedido, senador Waldir, para autorizar a transcrição na íntegra do meu pronunciamento e dos anexos, mas quero terminar dizendo o seguinte: se, disse Martin Luther King, a frase não é minha, o que mais preocupa não é o grito ou a ousadia dos maus, mas... Excelentíssimo senhor senador Waldir Raupp, a pessoa da qual eu cumprimento todas as autoridades aqui já nominadas. Meus companheiros, governadores do nosso distrito, ex-governadores, governadores do Brasil, caros rotarianos, rotarianas, minha querida esposa que está presente, meus jovens do intercâmbio de jovens que estão ali em cima, completamente animados com esta grande sessão. Serei muito breve. Uma coisa me chamou a atenção. Há um ponto que esta casa e a instituição a que eu estou representando têm em convergência. É o servir. E isso nós fazemos com maestria. Tanto esta casa como nós rotarianos. E eu acho que isso é o ponto que nos une neste momento. Como distrito anfitrião, eu não poderia deixar de agradecer o chamamento desses nossos nobres rotarianos que receberam de braços abertos todos os nossos governadores. Eu gostaria, em meu nome, em nome do nosso distrito, agradecer a presença de vocês. E eu quero também, neste momento, agradecer a cada rotariano desse nosso querido distrito, 4.530, que realmente atenderam ao chamamento. Vejo aqui companheiros de Goiânia, vejo aqui companheiros do Tocantins, vejo aqui companheiros de todos os clubes do nosso distrito, e são 65, que fazem um trabalho maravilhoso aqui no nosso distrito e que, com certeza, é exemplo para toda a sociedade. Eu gostaria realmente de agradecer muito a todos que estão aqui e dizer que o nosso distrito está feliz por recebê-los. E eu tenho certeza que vocês levarão para cada cidade, para cada rincão desse país, uma boa, uma magnífica lembrança
de nossa cidade, que é o Distrito Federal. Muito obrigado, muito boa tarde e que Deus abençoe a todos vocês. Caro presidente Valdemir Moca, senador Waldir Raupp, em primeiro lugar, os cumprimentos pela iniciativa de ter proposto esta sessão especial que homenageia os 107 anos do Rotary Clube Internacional. Queria saudar também o primeiro secretário, o diretor do Rotary Internacional, José Figueiredo Antiório, o curador da Fundação Rotária, Antônio Alage, secretário-geral do Rotary Internacional, John Hilco, o governador do Distrito 4530 do Rotary Internacional, Júlio César Pimentel Santana, o governador do Distrito 4720 do Rotary Internacional, Arno Voigt, excelentíssimas senhoras e senhores senadores. Queria fazer uma saudação especial porque na minha bancada, onde os 3 senadores gaúchos têm a sua posição no Senado, o senador Paim, o senador Simon e eu, estavam no meu lugar, com muita honra, a Maria Helena Bruxel, esposa do governador do Rotary do Distrito 4680 de Santa Cruz do Sul. Então, ao casal rotariano que representa o meu estado e numa cidade tão importante como Santa Cruz do Sul, os meus agradecimentos e a minha saudação especial. Como senadora mulher, também fico muito feliz de ver aqui governadoras do Rotary Internacional, dando a dimensão dessa plural convivência de gênero num clube de serviço que espalha a sua ação social pelos 4 cantos do planeta. Então, é extremamente gratificante para mim, que tenho também a atenção para esses temas, participar desta sessão. Quando menina, na minha cidade, Lagoa Vermelha, na região de Campos de Cima da Serra, participei de muitos concursos promovidos pelo Rotary para festejar o Dia da Árvore, para festejar datas e eventos importantes da minha cidade ou que tenham vinculação com o meio ambiente. Lá nos idos, nem vou dizer de quanto, porque vão dizer que eu já sou um pouco velhinha. Mas a lembrança que eu tenho dessa infância era de quanto um clube de serviço pode influenciar, e hoje eu tenho uma lembrança muito grata, e de ter vencido muitos desses concursos para a redação, melhor redação do Dia da Árvore, ou do dia 7 de setembro. Então, é também nessa condição que eu estou aqui, e por ter acompanhado o senador Waldir Raupp também o trabalho que esta instituição internacional realiza em nosso país. O senhor já mencionou num brilhante discurso aqui nesta tribuna exatamente as razões principais do seu requerimento desta sessão especial. Mas vale sempre ressaltar aqueles pontos e aqueles princípios que dão à instituição e a este clube de serviço a relevância, a importância que ele tem na nossa sociedade. Há 107 anos, melhor dizendo, no dia 23 de fevereiro de 1905, o Rotary Club era formado em Chicago, nos Estados Unidos, idealizado por Paul Harris e alguns amigos. Harris, um advogado americano, foi o primeiro presidente e, poucos anos depois, sedes do Rotary foram se multiplicando e se espalhando por todo o mundo. Este é um momento, portanto, de celebração, uma sessão especial para comemorar a data e, sobretudo, a máxima rotariana, dar de si antes de pensar em si. Com este lema, o Rotary congrega hoje mais de 1.200.000 voluntários em todo o mundo. São mais de 34 mil Rotary Clubes em 216 países. No Brasil, esse número supera os 56 mil sócios, distribuídos em 2.375 clubes. O Rio de Janeiro, do meu querido líder e presidente do meu partido, Francisco Dornelles, e por quem também falo nesta cerimônia em nome dele, com muita honra, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado brasileiro a inaugurar uma sede do Rotary.
em dezembro de 1922. No ano das comemorações dos 100 anos da independência do Brasil, a primeira semente rotariana foi plantada e, no ano seguinte, oficializada. Isso provocou a abertura de clubes em várias cidades brasileiras, como Santos, Belo Horizonte e Niterói. Hoje, no Rio, são 69 clubes, reunindo 1.440 associados. No Rio Grande do Sul, meu estado, são 264 clubes, com mais de 6.400 associados, e 5 distritos do Rotary, dos 38 distritos existentes em todo o Brasil. Isso eu ouvi do governador Brixel, que me informou, sentado ao meu lado na tribuna aqui do Senado. Parabenizo, portanto, todos os rotarianos pela dedicação e os serviços prestados em comunidades de todos os cantos do mundo e do nosso país. Um trabalho que atende reais necessidades, como a construção de banheiros públicos lá em Chicago, quando foi criado nos Estados Unidos. Aliás, a primeira obra do Rotary, até a instalação de uma caixa d'água em uma escola só para meninas em Nova Delhi, na Índia. A organização cresceu. Nos últimos 10 anos, foram realizados mais de 2 milhões de projetos com investimentos superiores a 10 bilhões de dólares. Erradicar a poliomielite no mundo é o atual grande projeto do Rotary Internacional, como muito bem salientou o senador Waldir Raupp no seu pronunciamento, e também autor do requerimento desta sessão especial. O trabalho voluntário pretende evitar que 10 milhões de crianças contraiam a doença nos próximos 40 anos. O compromisso assumido com parceiros como a Fundação Microsoft e Fundação Google é vacinar cada criança do planeta para acabar com a ameaça da paralisia infantil. Apesar de grande avanço no combate à polio, com a redução de 99% dos casos nos últimos 20 anos, 4 países ainda convivem com esse mal: a Índia, o Afeganistão, Paquistão e Nigéria. Para os rotarianos, tenho certeza, o trabalho não irá encerrar até o anúncio da erradicação do mal da paralisia infantil. O Rotary, senhoras e senhores, é a maior ONG do mundo. E hoje tanto se fala, é um clube de serviço que se transformou nessa organização não governamental, prestando um serviço da maior relevância no campo social em 4 cantos do planeta e no nosso país de modo especial. O Rotary é membro da Organização das Nações Unidas, um dos 13 integrantes da ONU, que não são países, mas que pela sua relevância, importância e pelo papel que desempenha no campo social, tem um assento na Assembleia Permanente das Nações Unidas. Isso não é pouca coisa e dá dimensão institucional e política do papel que este organismo representa no mundo. Desejo, portanto, êxito ao Rotary e aos rotarianos e às rotarianas, para que possam continuar prosperando na sua atividade como clube de serviço, melhorando a qualidade de vida da comunidade brasileira e também do mundo, através do estímulo do ideal de servir e da conduta ética e solidária de cada um de seus associados. Mais uma vez, parabéns a todas as rotarianas e a todos os rotarianos aqui presentes e a todos os rotarianos do Brasil, da minha Lagoa Vermelha, de Santa Cruz do Sul, da nossa capital Porto Alegre, de todos os cantos do Rio Grande e deste imenso Brasil tão generoso e que o Rotary presta tanto serviço. Em primeiro lugar, quero agradecer de coração, não ao senador Waldir Raupp, mas ao meu amigo Waldir Raupp, do qual eu tive o privilégio de ser secretário municipal, privilégio de ser secretário de Estado, do governador do meu estado, e agora como senador reeleito dessa casa e presidente nacional do PMDB. Raupp, obrigado mesmo. Eu venho lá do Rio Grande do Sul, nós tivemos um discurso no início da senadora do Rio Grande do Sul. Há 30 anos, como migrante, chegando em Rondônia, como também fez o senador Waldir Raupp.
Morando numa cidade de 50 mil habitantes, e nós temos orgulho de sermos a única cidade do Brasil, fora a capital, de termos 2 senadores da República da nossa cidade, lei de lá. Estou falando do senador Waldir Raupp e também do Ivo Cassol. E já tivemos, de Rolim de Moura, o senador Expedito Júnior também. Temos 3 ex-governadores de estado, então é uma cidade bem politizada, onde o Rotary também funciona muito bem. Na nossa Amazônia, que é imensa, nós temos, a senadora falou no Rio Grande do Sul, tem 5 distritos rotários. Nós temos 6 estados brasileiros, que é Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Roraima e Amapá, que nós percorremos durante o nosso ano rotário. E quero agradecer a presença de governadores do nosso distrito, ex-governadores estão aqui, fizeram esforço para vir, agradecer a cada um e a cada uma que veio para cá. Uma ideia meio maluca que nós tivemos aí, mas que, conversando com o nosso diretor Antiório, com o Alage, enfim, vai acontecer e vai dar certo. Está aí, ó, representando o Brasil todo, está aqui de rotarianos, né, com uma mesma vontade de trabalhar, a mesma forma de fazer as coisas, o espírito só de servir o próximo. Então, só posso agradecer. E dizer, essa casa já aprovou leis do Rotary. Em 69, a Lei 5.575 decretava e decretou o dia, aliás, de como utilidade pública, todos os Rotary Clubes do Brasil. Em 3 de novembro de 80, a Lei 6.843, instituiu o Dia Nacional do Rotary como 23 de fevereiro, a qual a gente comemora todo dia. E essa reunião era para ser dia 23, mas como estávamos, era carnaval tempo de carnaval, quarta-feira de cinza, uma coisa assim, o senador Raupp sugeriu que fosse hoje, e com muito sucesso. Nosso trabalho na Amazônia é um pouco diferente, com certeza, do resto do Brasil. O espírito guerreiro do rotariano é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Lá é um pouco mais distante, é mais difícil de trabalhar. Agora, cada um tem a mesma vontade, a mesma forma de trabalhar, de fazer acontecer. A nossa meta era aumentar nosso quadro social e conseguimos fazer isso. Conseguimos aumentar mais de 35% o nosso quadro social do nosso distrito. E esse trabalho não é meu, é de todos os companheiros rotarianos da Amazônia que fizeram acontecer nos 6 estados da região norte. Então, só posso agradecer a cada um que sim trabalhou, vestiu realmente a camisa, fez acontecer, e hoje estamos aqui livres daquele maldito redistritamento. Como outros distritos, nem o Brasil não vai nem perder nenhum distrito. Lembrar que o nosso grande trabalho hoje é trabalharmos e nos preocuparmos com a enchente que nós temos no Acre, que é o nosso distrito. Mais de 150 mil pessoas estão desabrigadas no Acre. E o Rotary fez na sua sede em Rio Branco um grande comitê lá, onde uma das funções que o Rotary pegou é de trabalhar em cima das crianças, com fraldas descartáveis, com pijaminhas. Virou uma sala de costura dentro do Rotary, onde é que mulheres rotarianas voluntárias estão trabalhando para fazer roupas, ajudando essas crianças que estão desabrigadas. Enfim, temos trabalhos na educação, senador Cristóvão, maravilhosos na Amazônia. Salas e salas de locais onde é que o Rotary tem voluntários que trabalham no sentido de ajudar que aquelas pessoas saibam ler, escrever e fazer as 4 operações da matemática. Enfim, nós temos aqui dentro pessoas de bem. Esse o Rotary se preocupa e trabalha em cima disso. Quem não tem o que fazer, dentro do Rotary não tem espaço. Por isso que
107 anos, ninguém chega a 107 anos sem ter um grande trabalho prestado. Então, novamente, companheiros e companheiras, nosso muito obrigado por vocês terem vindo aqui, né? Sermos homenageados pelos senhores senadores, pelo Congresso Nacional, e nós homenagearmos também os nossos senadores, a Câmara Alta do Senado Federal. Senador Halpe, muito obrigado novamente, aquele abraço, até outra hora. Excelentíssimo presidente da sessão, senador Waldir Raupp, ao saudá-lo, saúdo por brevidade os demais componentes da mesa. Queria saudar em especial os jovens que estão ali na parte alta do plenário, que são jovens intercambistas, que dentre os 90 mil intercambistas mostram a preocupação do Rotary com a sua juventude e com o seu futuro. Queria agradecer, senador Waldir Raupp, a esta augusta casa que, através de Vossa Excelência, nos recebe e nos deixa nessa data fortalecidos ao completar mais um aniversário. A Fundação Rotária, que eu tenho a honra de representar nesse momento, tem como missão promover a paz e a compreensão mundial em um momento em que as forças se degladiam no sentido contrário. Se o Brasil caminha, como Vossa Excelência comentava há pouco, para tornar-se a quinta economia do mundo, o Rotary brasileiro já o é quando se trata do elenco de homens e mulheres profissionais, adultos, de caráter ilibado, que procuram transformar os seres humanos e este mundo para melhor. O referendo que o Congresso Nacional dá, através desta Casa, ao reforço dos rotarianos, ao esforço dos rotarianos em seu mistério de ampliar nossa responsabilidade, nos engrandece sobremaneira. O Brasil vem sendo reconhecido no mundo inteiro, através da concessão de eventos internacionais aqui em nosso país, a exemplo da Rio+20, da Olimpíada e do Campeonato de Futebol. Quero dizer a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Casa que o Brasil sediará em 1915 a Convenção Internacional do Rotary Internacional, também na mesma direção e no mesmo sentido. Nos sentimos motivados, portanto, a continuar fazendo o bem, permanentemente e de forma criativa e evolutiva. Estamos num momento de parcerias crescentes com entidades públicas e privadas, que conseguimos motivar para que conosco caminhem na mesma direção e no mesmo sentido. Solicitamos, pois, que este ato simbólico e histórico que hoje vivenciamos seja o início de uma parceria indispensável com esse poder como pedra angular de um edifício de prestação de serviço onde possamos complementar, como temos feito, as tarefas sociais que muitas vezes os governos constituídos não conseguem alcançar. Senhor Presidente, autoridades rotárias, senhoras e senhores, meus jovens, os mais de 56 mil rotarianos brasileiros, espalhados nos mais distantes rincões desse país, continuarão sua tarefa. Iremos cumprir as promessas que fizemos à humanidade. Estou seguro, senhor presidente, que aqui em Brasília, simbolicamente, está partindo um transporte para um futuro que o Brasil e os rotarianos brasileiros estarão dando exemplo de sua vocação inequívoca de transformar esse mundo em um mundo melhor. O Rotary, mesmo com o intenso trabalho que faz, ainda é pouco conhecido, mas estamos nos tornando mais eficientes na promoção dessa imagem. As forças do Rotary vêm de sua ubiquidade, estar presente em mais de 30 mil comunidades. O desafio que nos foi apresentado pelo senador, e concluindo, pelo senador Cristóvão Buarque e pelo senador Rosarildo Cavalcante, quero dizer a Vossa Excelência que são itens fundamentais
das etapas, das ênfases estratégicas que a nossa organização já estabeleceu. Educação básica e alfabetização, saúde materno-infantil são uma dessas 6 áreas de foco. Isso requer métrica, isso requer sustentabilidade. O Rotary está imbuído nessa novo esforço de fazer projetos nessas áreas que sejam sustentáveis e tenham uma métrica comparativa. Muitos são aqueles que se preocupam e se preocupar é grátis, mas somos daqueles que se preocupam para agir. Muitos ficam reclamando do que não recebem, mas quem não está feliz com o que está recebendo tem que prestar atenção naquilo que está dando. Muito obrigado.